Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz de poder estar aqui com os irmãos, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. Estou muito honrada de poder estar aqui nessa festividade, né? Aniversário do Círculo de Oração, Chama Viva. São 4 anos, né, irmã? 4 anos que as irmãs estão aqui, orando a Deus e trabalhando, fazendo essa obra linda. E hoje é o dia de nós adorarmos o Senhor e celebrarmos, como o pastor disse aqui, né? Celebrarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda fará neste lugar, através da vida das irmãs nesse lugar. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele é um Deus que trabalha no meio do tempo. Um Deus que desde a antiguidade, né, não se viu e nem se ouviu e nem se percebeu. Um Deus que trabalha, meus irmãos, que trabalha para aqueles que neles confiam, para aqueles que neles esperam. Aleluia! É tão bom ver o trabalhar de Deus, e eu já vi o trabalhar de Deus aqui nessa noite. Eu já senti a presença dEle aqui neste lugar. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Isaías, que é o pastor aqui. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Neuzi, que nos fez o convite para poder estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Isaías 55, o verso de número 6, que está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é tempo de buscar o Senhor. O tempo de buscar o Senhor é hoje, é agora, é nesse momento. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra, ela é maravilhosa, ela é muito apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. A igreja bonita, está aqui com essa camiseta bonita, as irmãs estão tudo reluzente. Ali atrás estão as irmãs da sede, vários visitantes, todo mundo aqui para poder ouvir o que Deus tem para falar. Amém. Todo mundo aqui para poder adorar Deus, e Ele já está sendo adorado aqui nesse lugar. Amém. E, gente, eu estou assim muito empolgada e muito feliz, sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui eu já senti a presença do Senhor. Quando as irmãs estavam cantando o hino da harpa, sabe? Depois as irmãs foram cantar no círculo de oração e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Já tinha preparado uma palavra, ela está aqui, aleluia. E aí, meus irmãos, o que acontece? O Senhor foi me dando outra palavra na hora, com relação ao tema, e é assim que o Senhor faz. E eu não quero fazer nada que o Senhor não me direcione. Aleluia. Sabe, eu quero andar na vontade dEle, eu quero obedecer a Ele. E eu sei que Ele está aqui, presente. Eu sei que Ele tem bênçãos nessa noite para ser liberada. Aleluia. Eu sei que Ele quer fazer coisa extraordinária no meio da igreja. E eu também vi, meus irmãos, que tem muitas pessoas aqui nessa noite que elas estão preocupadas. Preocupadíssimas porque está tendo trovões, está tendo relâmpagos. Daqui a pouco a energia já deu 2 picos de energia. Então os irmãos estão numa preocupação, e eu quero falar para você que na hora que eu sentei bem ali, aonde a Raniela está, para poder fazer a filmagem dessa pregação para me colocar lá no canal no YouTube, o Senhor ministrou no meu coração e Ele falou assim: olha, faz só aquilo que eu te mandei, não importa, com energia, sem energia, prega a minha palavra, com energia, sem energia, faz a minha vontade, com energia e sem energia, glorifica o meu nome, porque eu estou na casa, e eu quero nessa noite transformar, eu quero salvar, libertar, trazer renovo para a minha igreja. E aí eu me alegrei
sabe, eu descansei naquilo que Ele falou comigo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então não se preocupe se de repente você começar a sentir aí, aonde você está, um calor diferente, um toque diferente, sabe? Porque Ele quer ser tocado nesta noite pelos filhos dEle, pela igreja dEle. E no momento que a noiva toca no noivo, aleluia, sai dele virtude. Aleluia, sai dele virtude. E nesse momento que sai a virtude, a cura, a libertação total. Porque só Ele tem poder para fazer isso. E Ele quer ser encontrado nessa noite. Ele quer ser achado nessa noite. Bendito é o nome do Senhor pelo seu povo. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que está escrito aqui em Isaías capítulo de número 55, verso de número 6. É uma palavra muito apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. O livro de Isaías está lá no Velho Testamento. Isaías foi um dos grandes profetas da Bíblia, o profeta maior. O livro de Isaías tem o nome de Isaías, né? O seu próprio nome. Isaías, ele esteve ali no reino ali de Judá para aproximadamente uns 40 anos, mais ou menos, e aproximadamente entre 740 a 681 antes de Cristo, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías, ele era um conselheiro influente e corajoso. Ele era um conselheiro ali no palácio, influente e corajoso. Até um dia que ele recebeu um chamado divino do próprio Deus, que está escrito lá em Isaías capítulo de número 6. Aonde o Senhor, ele viu o Senhor assentado sobre um grande trono, tá? E naquele momento que ele recebeu esse chamado, que ele viu o Senhor, a vida dele mudou. Deus chamou para uma missão divina, uma missão gloriosa. Olha só, às vezes, pastor, a gente acha que Deus nos chamou e às vezes a gente está naquele caminho, cumprindo aquele propósito pelo qual Ele nos chamou. Ah, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, Deus vai me usar na obra, mas aí Deus chega para Isaías e faz um chamamento diferente, e Ele se apresenta para Isaías e fala assim: olha, Isaías, a partir de hoje eu estou te convocando para uma nova missão. Bendito é o nome do Senhor. E aí naquele momento que Isaías ele fica ali, meio preocupado com aquilo, porque os olhos dele tinham visto o rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele estava quase que perecendo. Por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos dele tinham visto o Senhor dos exércitos. E a palavra fala que ali naquele momento onde Deus se manifestou para ele, estava ali os serafins. E chegou um serafim, tá? E ele pegou uma brasa viva com uma tenaz e colocou na boca de Isaías. Naquele momento que ele colocou aquela brasa viva na boca de Isaías, na transgressão dele foi queimada pelo poder de Deus. Mas antes disso acontecer, o que aconteceu? Na hora que ele se prostrou diante da glória de Deus, ele: peraí, eu vou perecer porque eu estou aqui diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, diante daquele que conhece todas as coisas, diante daquele que conhece a minha estrutura, diante daquele que conhece e sonda os nossos corações. Quando Deus se manifesta para poder falar algo para você, não é para você perecer, sabe para quê? É para a gente se arrepender, reconhecer que é falho, que pecou e confessar a Ele. Porque nesse momento que Isaías recebe essa palavra, sabe o que acontece com ele? Ele é tocado, tá? Os lábios dele é tocado, ele é transformado naquele momento e ele é restaurado
poder cumprir aquilo que Deus preparou para ele. Bendito é o nome do Senhor. Que era com autoridade poder pregar a palavra de Deus para aquele povo. E a palavra que Isaías pregava era uma palavra de juízo, gente. Era uma palavra de juízo. Tá? Por quê? Porque o povo de Israel era um povo desobediente. Vocês já conhecem a história. Era um povo desobediente. Ele também profetizou esperança para aquele povo. Ele profetizou, sabe, que se o povo se convertesse, se o povo buscasse o Senhor de verdade, aleluia, e se arrependesse, eles poderiam viver uma nova história de vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele trabalha de uma forma gloriosa. Ele trabalha de uma forma gloriosa. E naquele momento que o Senhor, Ele chama Isaías para poder fazer esta obra tão gloriosa, Ele se posiciona. Ele se posiciona para cumprir esse chamado. Ah, irmão Keila, mas é tão difícil, irmão, fazer a obra. Né? Eu sou casada, Isaías também era casado, tinha 2 filhos, tinha família, mas não negligenciou a família dele e não negligenciou o ministério. Às vezes a gente vai achar que, Senhor, não é para mim. Isso não é para mim. Dá uma dor de cabeça. Não, mas o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você para estar aqui. Ele escolheu você para poder estar na presença dEle e cumprir aquilo que Ele deseja. Bendito é o nome do Senhor. No devocional de hoje eu falei que nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam de entender que somente o nosso Deus, Ele é galardoador. Então nós precisamos de acrescentar a nossa fé cada dia. Deus foi usando aquele homem, aquele profeta, de formas gloriosas. Ele falou sobre vários assuntos importantes. E o nome de Isaías significa o Senhor salva. É o significado do nome de Isaías. E Isaías, ele alertou aquele povo. Ele alertou aquele povo, sabe? Das consequências da desobediência, tá, a Deus. Ele falou que o povo, se o povo não se consertasse, Jerusalém ia ser destruída, ia ter o exílio, tá? Mas também ele pregou sobre a esperança, né? Então ele falou muitas coisas. E ele também anunciou do Salvador, né? O nascimento, ele anunciou o Salvador, né? O Messias esperado que Israel está esperando até hoje. Mas a igreja não, porque a igreja aceitou. A igreja aceitou Jesus, reconheceu Jesus. É por isso que ela está aqui, aleluia, adorando a Ele hoje. Porque um dia você tomou uma decisão de aceitar o Senhor para poder estar aqui. Bendito é o nome do Senhor. E tudo começa na vida da pessoa que quer se aproximar de Deus com o quê? Com arrependimento. Com arrependimento. Bendito é o nome do Senhor. Nós acabamos de ler aqui Isaías 55, mas lá no verso de número 1, o Senhor ali, Ele está fazendo um convite. Ele convida a vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele faz aqui um convite para toda a humanidade. Aleluia, que coisa linda, né? Ele faz aqui um convite para toda a humanidade. Todos vocês que têm sede, venha e beba. Quem está com sede de Deus aqui nessa noite? Oh, Ele está aqui. Ele é fonte inesgotável. Aleluia. João já escreveu ali no Evangelho, capítulo de número 4, que se aqueles que bebessem dessa água, da água que eu lhe der, Jesus dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, ele nunca mais terá sede. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, é essa água que nós precisamos beber todos os dias. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia. E aqui ele está falando, você pode, é de graça. Tem tanta gente aí oferecendo tantas coisas, não é? Mas tem que pagar.
Não é? Tem que pagar, mas Jesus não. Ele já pagou lá na cruz do Calvário. A conta já foi paga. Aleluia. Hoje Ele oferece essa água viva e é de graça. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele já pagou o preço. E a Bíblia fala aqui do vinho, né? O vinho e o leite. O vinho aqui significa o sangue de Jesus. O corpo de Jesus que foi dilacerado ali na cruz por minha vida e por tua vida e por toda a humanidade. Porque Jesus, Ele morreu para todos os pecadores. Não foi só para alguns, foi para todos os pecadores. E Ele espera que cada um de nós reconhecemos que Ele é o Senhor e fora dEle não há Salvador, e fora dEle não há Senhor, e fora dEle não há outro caminho, e fora dEle não há salvação. Bendito é o nome do Senhor. E o leite aqui fala de quê? De alimento, meus irmãos. Nós sabemos que desde uma criança, quando ela nasce, ela precisa de quê? De amamentar, para poder ela então se fortalecer. Por isso que é importante o leite, tá? Que representa o quê? Abundância, né? Vai trazer vida, porque a criança que mama, ela vai ter mais saúde do que as outras crianças que não mamam. Então, o leite aqui representa o quê? Essa abundância, tá? Então, Deus, Ele tem abundância para nós, quando nós vamos para a palavra dEle. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu vou dar para vocês, sabe o quê? Uma comida boa, né? Uma comida boa, porque vocês já são maduros, não precisam mais de tomar o leite, mas está aqui a palavra. Irmãos, nós precisamos da palavra para a gente poder se fortalecer cada dia. Se fortalecer cada dia. E eu fiz uma enquete. Fui para o culto quarta-feira, o culto de ensinamento lá na minha igreja. E aí eu fui perguntando, falei, irmã, o que você faria para buscar mais o Senhor? Aí ela falou, irmã, eu oraria. Eu falei, com uma palavra você responde para mim? Eu oraria. Oração, irmã. Aí eu fui lá no pastor fulano, pastor, o que o senhor faria para buscar mais o Senhor, se aproximar mais do Senhor? Aí o pastor fulano falou para mim, comunhão, irmã. Tudo bem. Depois cheguei para o pastor e perguntei, o que você faria? E aí ele foi e falou assim, irmã, eu obedeceria a Deus e a palavra de Deus. Aleluia. Depois eu perguntei a outra. E ela foi e falou assim, irmã, eu jejuaria. Então tá aí a oração, tá aí o jejum, né? Tá aí a comunhão, né? Tá aí a obediência à palavra de Deus. E também tá aí a obediência ao Senhor. E aí depois, no final, que eu já estava entrando pro carro para poder ir embora, o Senhor falou, pergunta a última pessoa. E aí eu chamei ela e falei, irmã, eu queria saber de você, o que você faria para buscar mais a Deus, tá? Para você se aproximar mais dele. Sabe o que ela me disse? Eu renunciaria. A renúncia. Ó, a renúncia. E aquela irmã é uma irmã muito abençoada, uma mulher crente, uma serva de Deus, prega a palavra. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que tem vários aspectos quando entra nesse tema que as irmãs escolheram. Buscai o Senhor enquanto, invocai-o enquanto está. Então, como que eu vou buscar o Senhor? É com oração? É. Mas tem que ser oração de quê? De arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. É oração de arrependimento, é oração de confissão. A palavra do Senhor lá em Jeremias vai dizer assim, ó. Se vocês querem me buscar de verdade, vocês vão me encontrar. Mas precisa de ser em espírito e em verdade, precisa de ser de verdade, porque eu sondo os corações e as mentes, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Ele quer verdadeiramente que nós busquemos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Buscar a Ele porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade ela se estende de geração a geração para com aqueles que o buscam, para com aqueles que hão de herdar a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. E eu fiquei maravilhada depois de perguntar ao irmão, o esposo da irmã, e o senhor, pastor?
que o senhor faria para poder buscar o Senhor? Pasme. Ele falou a mesma coisa. E ele não ouviu o que ela disse. Ele falou: eu me renunciaria, irmã. Olha como é que é o casal alinhado no mesmo propósito, em buscar Deus, em servir a Deus, em estar perto de Deus. O tempo é de buscar o Senhor. Esse é o tempo. E a palavra fala aqui no verso de número 2: por que vocês gastarem o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Com aquilo que não traz nenhum benefício, com aquilo que não edifica, com aquilo que não contribui para a vida do irmão, nem da obra de Deus e nem com a humanidade. Para que você está gastando o seu dinheiro com aquilo que não é pão? E esse pão aqui, eu quero falar que é o pão espiritual, é a comida espiritual. Quantas vezes nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão? Quantos estão dispostos a investir, aleluia, naquilo que verdadeiramente vai trazer renovo? Investir tempo, investir o dinheiro naquilo que verdadeiramente vai trazer resultado espiritual para o reino. Porque, irmãos, nós estamos aqui numa festa maravilhosa, mas não termina aqui. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a que o Senhor quer falar. E nesse tempo Ele está levantando uma geração que tenha compromisso com o reino dEle. O reino dEle, aleluia. E o reino dEle abrange toda a terra, não é só aqui nesse lugar. Você pode ser o fator de transformação na sua geração através da busca ao Senhor, para que as outras gerações possam também ser alcançadas através da sua vida, da sua entrega. Quando a igreja, quando nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, como diz a palavra: se me buscardes de todo o meu coração, eu serei achado. Ele quer ser achado. O círculo de oração cantou aqui: Deus quer ser achado por nós, pela igreja dele. Mas nós estamos muito ocupados com os nossos problemas, com aquilo que perece. Mas o Senhor hoje, Ele nos chama, oh aleluia, para nos aproximar dele. Sabe por quê? Porque esse é o tempo de buscar a Ele. É o tempo de nós renunciarmos. É o tempo de nós deixarmos o nosso telefone de lado. É o tempo de você investir um tempo na presença dEle, aleluia, para poder se fortalecer, para poder Deus então fazer aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 3 fala assim: inclinai os vossos ouvidos. Deus, Ele está pedindo: inclina os seus ouvidos para poder vocês ouvirem o que eu tenho para dizer. Mas quem quer ouvir? Deus, Ele está chamando, Ele está falando. Mas quem quer ouvir? Ah, aquela irmã falou dela mesmo. Ah, nada. A gente precisa de ter, sabe o que, meus irmãos? Sensibilidade à voz do Senhor e coração ensinável, para nós podermos ouvir, nós obedecermos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor está falando conosco. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor, Ele fala aqui, ó, Ele chama aqui, Ele faz um convite aqui, ó, aqui no verso de número 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Se você me ouvir, meu filho, minha filha, você vai viver. E quantas vezes Deus tem te chamado? E quantas vezes Deus tem te convocado, te nomeado, e você dá aquele monte de desculpa para Deus? Se você me ouvir, aleluia, se você me ouvir, você vai verdadeiramente desfrutar de tudo que eu tenho para você. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância.
vez o Senhor, Ele fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que Ele fala isso? Por que o profeta, ele foi inspirado para poder trazer essa mensagem do próprio Deus, chamando o povo para buscar Ele? Hein? E não era o povo do mundo. Presta atenção, Ele estava falando com o povo de Israel. Ele estava falando no reinado de Judá. Então ele falou assim: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai chegar o tempo, e está chegando, está perto, em que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Então hoje é o tempo de buscar. A palavra fala lá em Mateus que tinham 10 virgens. 5 tinham azeite, 5 estavam preparadas. 5 não tinham azeite, 5 não estavam preparadas. 5 estavam prontas para, na hora que o noivo chegou, estavam prontas para poder subir e desfrutar e viver uma vida gloriosa com ele. Mas 5 estavam despreparadas, o noivo veio e elas ficaram. Então é por isso que a palavra fala: enquanto dá tempo, hoje é o tempo oportuno. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Irmãs, a gente sabe que a busca, ela exige esforço, gente. Não existe busca sem esforço. Vai exigir um esforço ativo. É aquele esforço ativo, é todo dia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. É necessário nós nos fortalecermos a cada dia no Senhor e buscar a Ele enquanto nós podemos achar, porque está chegando o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que estão só com medo de ir para o inferno, mas eu quero chamar você aqui nessa noite. Aceita Jesus para você amar Ele, para você servir a Ele e viver uma vida com Ele. Oh, aleluia! Não aceita Jesus e não vai viver uma vida com Jesus só porque você tem medo do inferno, não. Mas entrega a sua vida a Jesus para você viver uma vida com Ele. Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Ele. Uma vida que vai agradar o Pai, uma vida que vai tocar o coração do Pai com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar. Bendito é o nome do Senhor. Porque no verso de número 7 está escrito assim: olha, deixai o ímpio o seu caminho. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Teme, torne para o nosso Deus, porque grandioso é o perdão. O que Deus quer com essa palavra? Ele quer que os pecadores se arrependam. O que Ele quer? Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele quer verdadeiramente que a nossa conduta ela seja mudada. E que nós venhamos verdadeiramente nos converter ao Senhor verdadeiramente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E é interessante que o Senhor, Ele quer mudar o nosso caráter, a nossa conduta. Nunca se viu em todo o tempo tantos escândalos no meio da igreja. Irmãos, Deus, isso atrapalha as pessoas que querem servir a Deus. E eu canso de ouvir que a gente trabalha com aconselhamento e as pessoas chegam e falam: você acha que eu quero ser crente daquela igreja? Essa parte eu corto depois, tá? Mas você acha que eu quero ser crente daquela igreja? Fulano fez isso, fulano fez isso, fez aquilo outro. Eu não quero. E aí a pessoa, o que a pessoa faz? Ela deixa de aceitar Jesus. Mas eu tenho uma palavra para você que pensa assim: não olha para o pecado do fulano, da fulana, olha para aquele que te chamou, que é Jesus. Olha para o autor e o consumador da nossa fé, que é o verdadeiro Cristo. Porque se nós formos olhar para os seres humanos, gente, não tem ninguém
precisa, ele necessita de ter um bom testemunho. Mas a pessoa que ela foca nisso aí, para poder não ir para a presença do Senhor, ela está perdendo tempo. E cuidado, porque o tempo está terminando. Não usa isso como uma desculpa, mas usa isso para poder você ir para a presença de Deus, aceitar Jesus, reunir naquela igreja e fazer a diferença com a sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado e outras almas se converterão através do seu testemunho. Aleluia, Jesus. O ser humano, ele é cheio de desculpa. Ele é cheio de desculpa. Mas o Senhor hoje nos chama ao arrependimento. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos chama ao arrependimento, porque ainda dá tempo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Verso de número 8 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são melhores e mais altos. Os planos de Deus para a sua vida são maiores e melhores. Bendito é o nome do Senhor. Ele tem pensamentos de paz para você e para mim. Aleluia. Ele tem, sabe o que ele tem? Ele tem vitória para aqueles que o adoram, para aqueles que o servem verdadeiramente. Ele tem um caminho de vitória para aqueles que o reconhecem como Senhor de suas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Os caminhos de Deus, eles são maravilhosos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. São maravilhosos. Teve um momento que Pedro, ele chegou diante de Jesus, né? Vários discípulos estavam querendo se afastar, saíram, né? Parar de seguir Jesus por conta das lutas, por conta das provas. Tem crente que sai da igreja quando começa a passar a prova e fala assim: gente, eu não posso orar, porque daqui a pouco eu estou na prova. Eu começar a orar, começa a vir a prova. Tem aquela crença limitante, né? Crença limitante. Sabe por quê? Sabe por que é crença limitante, pastor? Porque se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem alguma dúvida de que o Pai só vai providenciar que aconteça na sua vida aquilo que Ele permite? Se você estiver em obediência, ou a coisa ruim que vem acontecer não é permissão dEle, quando estamos em obediência. Gente, eu estou aqui um exemplo do próprio Cristo. Jesus, ele foi lá para o deserto, filho de Deus. Ele foi filho de Deus, foi tentado. Ele foi provado, mas ele venceu. E nós, irmãos, também que somos filhos de Deus, vamos ser tentados nessa terra. Vamos ser tentados nessa terra. Mas nós temos o Senhor para nos defender. Enquanto nós estivermos na oração, na vigilância, na palavra de Deus, na obediência, Ele vai dar o livramento. E Ele vai responder com vitória. Bendito é o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições. Então vai vir aflição. Vai vir aflição, mas ora, se você estiver orando, continue orando. Continue buscando. Se a prova o caminho está apertado, continue orando, continue buscando. Esse é o caminho. Caminho estreito, ele é estreito, meus irmãos. Tem renúncia, tá? Exige busca, exige renúncia, exige arrependimento. Exige mudança de comportamento, mudança de atitude. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor, ele não quer perder ninguém, gente. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Então o que ele faz? Ele vai trabalhando, ele vai aperfeiçoando, sabe? Ele vai trabalhando, ele vai aperfeiçoando cada um de nós, para que nós possamos chegar naquele grande dia em que ele vai chegar para nós e vai dizer assim: olha, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino pelo qual eu fui preparar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas para poder chegar naquele dia, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que andar nesta terra, aleluia, como sal da terra, luz do mundo, brilhando
planos de Deus são maiores, os caminhos dele são melhores. Se você sonha alto, eu quero dizer uma coisa: Deus sonhou muito mais alto para você do que esse sonho que você tem aí. Aleluia. Deus sonhou muito mais alto, tá? O que Ele tem para você é muito maior e é muito melhor. Verso de número 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, essa palavra, ela atingirá o propósito de Deus. A palavra dele não volta vazia. Bendito é o nome do Senhor. Não volta vazia. Deus, Ele está trabalhando nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa palavra que está sendo pregada aqui hoje, ela vai chegar no coração certo. Ela vai chegar como uma flecha, porque a própria palavra é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que sara, aleluia, é ela que salva. A palavra, ela vai fazer aquilo que lhe apraz, ela vai verdadeiramente atingir o propósito dela, da palavra. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar o seu nome. Invoca o nome dele, busca ele enquanto há tempo. Porque a porta vai fechar. E quando a porta fechar, não terá mais como a gente tomar decisão. Hoje é o dia aceitável. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei se você ficou ferida no caminho, se você ficou ferido por alguma coisa. Mas hoje o Senhor te chama para renovar a sua aliança com Ele. O nosso Deus é um Deus de aliança. Eu convido a igreja para ficar no Espírito em oração, tá? Porque o Senhor, Ele quer salvar nessa noite. Ele quer renovar a aliança dEle com você nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem pressa na sua decisão, irmã Keila, mas Deus sabe. Ele sabe mesmo, porque Ele é onisciente, aleluia. Ai, irmã, Ele é onisciente, Ele sabe de toda a sua vida, porque foi Ele mesmo que te fez, foi Ele mesmo que te confeccionou. Mas hoje Ele te chama para uma vida com Ele, aleluia. Ele te chama para você entregar a sua vida totalmente a Ele, sem reservas. E esse chamamento aqui não é para aceitar Jesus, não. É até aqueles que já aceitaram. Mas Ele está aqui chamando para uma maior profundidade com Ele nesse tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele está perto, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. Ele quer ser reconhecido. Aleluia. Sabe como que a gente reconhece Ele? Quando a gente aceita o convite. Jesus. Quando a gente aceita o convite, a gente reconhece tudo que Ele é. O Deus provedor que promoveu a vida e promoveu a salvação através de Jesus. Deus te chama nessa noite, aleluia. Tem alguém que gostaria de renovar sua aliança com Deus? Muito obrigada. Deus abençoe. Ó Deus, tu és fiel.